Olá, eu sou a Adriane Araújo e hoje nós vamos falar aqui, ó. Fiz esse quadro especial para falar para vocês, ó. Título e resumo. Qual a importância? Então, ó, fica ligadinho aí. Se você é inscrito no canal, não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal agora. Curte esse conteúdo se te agradar, compartilha com quem está nessa batalha aí da vida acadêmica. E comenta aqui se você quiser saber mais algum detalhe que a gente não falou ou dar dica de novos conteúdos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a importância de um bom título e de um bom resumo. E também vou te dar umas dicas, que é a minha dica de ouro, de como você pode compor melhor esse material. Já vou falar para vocês e também aqui para o pessoal do Instagram. Gente, eu tô gravando aqui conteúdo para vocês no YouTube, mas eu tô também ao vivo aqui no Instagram compartilhando de primeira mão esse conteúdo com meus seguidores lá do Instagram. Então você também aqui que não conhece, não sabia, tá passando por aqui pela primeira vez, não sabe que nós temos uma página no Instagram, depois vai lá no Instagram, @amaescrever, nos segue lá que tá cheio, recheado de conteúdo para você, conteúdo diário. Fora que já tem lá, tem bastante coisa, tá? E aí eu queria também dizer para vocês que hoje eu tô gravando aqui no meu escritório em casa. Geralmente eu gravo no estúdio da Ama Escrever. E a gente pode ter uma sinfonia aqui no fundo, sabe? O pessoal do Instagram já deve estar ouvindo, que eu tô um pouquinho antes aqui com eles. A gente está aqui, o meu condomínio tem muitas crianças, né? Como todo lugar. E eles estão muito felizes hoje. Então a gente vai ter aqui uma participação sonora especial. É sobre isso, é o trabalho online, é o trabalho ao vivo. Quando eu estou aqui no Instagram e vocês estão assistindo aí pelo YouTube, mas eu acredito que não vai captar muito. Mas se vocês ouvirem, não estranhem, que é a galerinha aqui que está muito feliz ao meu redor, tá? Uma hora dessa, mas tá valendo, né? Criança é criança e tem mais do que brincar mesmo. Vamos lá. Bom, por que eu quis gravar esse conteúdo para você aqui do YouTube e estou disponibilizando para você aqui do Instagram? Porque essa semana, para quem não sabe, eu participo de um grupo de pesquisa lá da UF, né? E essa semana nós estamos numa etapa muito importante da pesquisa. São duas pesquisas novas que os pesquisadores da UF, junto com os alunos da graduação e da pós-graduação, nós estamos debruçados e nós estamos na etapa do levantamento bibliográfico, que é um trabalho muito árduo e é um trabalho que precisa ser muito bem feito para que a seleção dos textos que nós vamos usar para fazer as discussões teóricas, para analisar o campo, fazer uma revisão de literatura, ele precisa estar muito alinhado com os objetivos da pesquisa. E aí, nesse processo de fazer essa coleta de dados, nós criamos critérios, né? Já vai anotando essas dicas aí, pessoal do Instagram, pessoal aqui do YouTube, vai anotando essas dicas, porque são dicas muito importantes para você que vai fazer o TCC ou está no mestrado, no doutorado, vai realizar uma pesquisa, precisa escrever um artigo. Eu já estou dando também outros conteúdos aqui nessa minha fala. Então, nós criamos critérios de inclusão para que os textos permanecessem na nossa análise e critérios de exclusão para que os textos fossem eliminados da nossa análise. Por quê? Porque não dizia respeito aos objetivos da nossa pesquisa. E aí, com isso foi feito um critério de seleção baseado nessas questões, nesses objetivos, no que a gente quer pesquisar, no que a gente quer entender. E nós começamos a fazer a busca, né? Determinamos os descritores ou as palavras-chave e fizemos a busca na biblioteca de tese e dissertações da CAPES. Lá a gente foi colocando as palavras, né? Tem algumas siglas que você coloca, que é and ou or, ou seja, e ou, você vai juntando as palavras para poder buscar mais textos. Enfim, quando cai, né, os textos que nos disponibilizam esses textos para a gente verificar, né, de acordo com a nossa busca, cai milhares de textos. Mas assim, já chegou até milhões. É uma base muito longa, uma base extensa, uma base que tem muito conteúdo. E aí a gente precisa filtrar, né, as informações para estar dentro da área do conhecimento que a gente deseja, para que esteja dentro da temática,
do tipo de curso, né? No caso nosso, nós estamos analisando os dados da área de formação de professores nas licenciaturas, então a gente vai selecionando. E daí vai diminuindo. Todo esse filtro é anotado. Eu tenho dado uma dica também sobre diário de pesquisa, né? Quando a gente começa a fazer uma pesquisa, a gente cria um diário. Então, esse diário, a gente vai anotando quantos textos nós encontramos, como nós marcamos ali, né, naquela base, naquela plataforma, naquela base de dados, o que a gente marcou de área de interesse, todo o processo de filtro. Viu, pessoal do Instagram? Tem que prestar atenção nisso. E aí você vai fazendo essas marcações. E aí você consegue diminuir. Mas vai ter uma hora que aquilo ali apareceu. No nosso caso, se eu não me engano, foram mais de 10 mil textos. E aí? Como analisar 10 mil textos? Nós temos o critério, como eu falei no início, de inclusão e de exclusão desses textos, que é o critério de seleção. Como que eu seleciono esses textos que vão ficar no nosso estudo, né? No caso lá, como que a equipe fez essa seleção? Como que os pesquisadores fazem, né? Como os alunos fazem? E qual a importância disso? Por que é bom que o meu trabalho caia como como resultado de um levantamento bibliográfico de algum professor, de algum pesquisador, de algum aluno? Porque o meu trabalho vai ser citado, provavelmente. Porque o meu trabalho contribui de maneira direta com a pesquisa. Porque a gente sabe que os fomentos de pesquisa fornecem bolsa, os critérios que são avaliados para você poder entrar no mestrado, no doutorado, concorrer à bolsa, é a produção. É a produção. Claro que isso é algo que precisa ser discutido, os grupos de pesquisa estão aí, os congressos estão aí para discutir essa questão da produtividade excessiva. Não vou entrar aqui nessa seara, mas a realidade é que você é avaliado pela sua produção, senão você não ganha bolsa, não ganha financiamento, tem poucos artigos publicados, poucas citações, enfim, tudo isso conta ponto para as bolsas de fomento financiarem as bolsas de estudo e as pesquisas. Então, quando o seu texto é selecionado, ele é usado para discussão teórica, para análise de dados de alguma pesquisa, de algum TCC ou de alguma dissertação, tese, você é citado, e isso é bom para o seu currículo. Então, às vezes, você tem um trabalho muito bom, sabe? Estou aqui também falando com o pessoal do Instagram, para quem está chegando agora aqui no YouTube. Sabe, é muito bom você ser encontrado. E às vezes a gente tem um trabalho bom, mas a gente perde porque não tem um bom título, um bom resumo. E eu vou explicar por quê. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte, por exemplo, qual foi o critério para a gente selecionar esses textos? Analisar o resumo e o título. Na verdade, o título e o resumo. Primeiro a gente viu o título, dava uma lida no resumo, tinha todos os fragmentos, elementos que a gente precisava, que estava de acordo com os nossos objetivos, respondia as nossas perguntas para os textos, a gente selecionava e outros a gente descartava. Então a gente percebeu que tinha muitos que o título não era claro. E na dúvida a gente tinha que prosseguir, que a gente tinha milhares de textos. No resumo, aí a gente partia para o resumo, na esperança do resumo informar o que o título não informou. Aí a gente olhava para o resumo confuso, o resumo com informações que não eram relevantes, informações que não precisavam estar ali, não ajudavam a estar ali, ou faltava informação. E aí a gente excluía. E, quem sabe, poderia ser um trabalho que poderia ter sido aproveitado e estava por dentro um conteúdo muito bom, mas por não saber expressar o seu título e o seu resumo, acaba perdendo a possibilidade de ser utilizado como análise teórica, como instrumento, como um texto de discussão, de reflexão na temática que ele se propôs a fazer. Entende? Então, por isso eu resolvi fazer esse conteúdo aqui para o YouTube, como se fosse uma pequena aula sobre isso, um despertamento para os alunos de TCC, de mestrado, de doutorado, que estão publicando resumos, resumo expandido, comunicação oral, artigos e até mesmo seus próprios trabalhos acadêmicos, porque nesse caso a gente fez um levantamento de tese e dissertação, então assim, muito mais profundo. A gente está disposto a se debruçar nesse tipo de gênero acadêmico, que é mais denso, que a pesquisa pede isso, é um dos objetivos da pesquisa. Então, eu resolvi trazer esse alerta aqui para vocês,
tanto aqui no YouTube, nesse conteúdo que eu estou gravando, quanto aqui no Instagram, que está me acompanhando aqui ao vivo na gravação dessa aula, para vocês poderem ter essa compreensão dessa importância, dessa necessidade de ter bons títulos e bons resumos. O que quer dizer ter bom título e ter bom resumo? É fazer bonito? É ter um nome filosófico bonito? Não sei, se for o seu propósito, mas não é a beleza. É indicar o que realmente tem no seu trabalho. É ter a capacidade de síntese, de informar em uma frase, ou seja, em um título, o que o seu trabalho está se propondo. É a capacidade de síntese de resumir um trabalho gigantesco em um resumo de 250 palavras, no máximo de 500 palavras. Então, a gente precisa compreender o que é relevante, o que é importante, e a falta de algumas informações pode fazer com que o seu trabalho não seja aproveitado nos levantamentos bibliográficos, nas pesquisas bibliográficas que estão sendo feitas por pesquisadores aí em todo o tempo, ok? Então é isso. Então o que eu queria falar com vocês sobre o título? Eu fiz aqui uma fórmula, vou apresentar aqui, ó, depois eu vou apresentar aqui para o Instagram. Título. Isso aqui é regra? É a única maneira? Não. Mas é uma maneira, deixa eu botar menos torta assim, ó. Objeto de estudo, 2 pontos. Metodologia, mais delimitação ou recorte. Aqui, o pessoal do Instagram. Deixa eu ver se dá pra ver. Título, ó. Objeto de estudo, 2 pontos. Metodologia, mais a delimitação ou recorte. Ok? É uma fórmula, não é a única, tá? Mas é uma maneira como eu faço para não me perder. Já errei muito em título de trabalho meu, quando eu não tinha muito essa lógica na minha cabeça. Mas quando isso fez sentido para mim, ficou mais fácil, eu vejo nitidamente no título o que realmente tem no meu trabalho. Então, assim, se você está falando sobre exclusão digital e você fez uma pesquisa bibliográfica, vou dar um exemplo da minha dissertação. Você fez uma pesquisa bibliográfica no recorte e utilizou como característica dessa pesquisa recorte temporal, que é os últimos 10 anos, para que você tenha mais textos atuais, ou a partir de uma publicação que começou a ampliar as discussões, ou pioneira, enfim, não sei qual o critério. Mas no meu caso, tinha uma obra que falava desse tema, exclusão digital, muito bem, que foi publicada em 2002. 2002? 2002. E aí eu queria fazer um novo levantamento, dar continuidade a esse estudo, só que numa nova década. Então, no meu recorte, eu escolhi de 2002 a 2015, que era o ano que eu estava produzindo a minha dissertação de mestrado. Então, eu fiz esse recorte. Então, olha como é que seria bom o nome, né? Exclusão digital, um estudo bibliográfico, deixa eu me lembrar aqui, eu não vou falar o meu título, tá? Porque até eu teria refeito meu título pensando dessa maneira. Mas como eu poderia colocar hoje? Exclusão digital é o objeto de estudo, 2 pontos, é o tema principal. Aí eu falo da metodologia, como eu botei aqui na regrinha. É um estudo bibliográfico de textos acadêmicos da área da educação entre 2002 e 2015. Então, quem olha para o meu título sabe o meu tema, sabe a metodologia que eu usei e o recorte, a delimitação desse trabalho. Então, se eu sou um pesquisador, estou fazendo um levantamento bibliográfico sobre exclusão digital, mas eu quero mais atuais, eu quero só pesquisa bibliográfica, ou quero só pesquisa de campo. Olhando o meu título, ele já sabe que eu não sou pesquisa de campo, já me eliminaria, e tudo bem, não era o objetivo. Mas às vezes ele quer só pesquisa bibliográfica, mas ele olha meu título e isso não está informado. Ele não sabe dizer. Ele não sabe, ele já exclui. Mas não, poxa, é o tema que eu quero, é a metodologia que eu estou buscando e no período que eu gostaria. Então, assim, na verdade, essas informações é o resumo do resumo de todo o meu trabalho. O resumo que eu vou falar, que é o gênero resumo que vem sempre no início do trabalho acadêmico, seja artigo, seja monografia, tese ou dissertação, sempre tem um resumo. Geralmente entre 250 e 500 palavras, depende da norma. Ele já é um resumo de todo o seu trabalho. O título é o resumo do resumo. Então fica muito claro para quem, opa, esse trabalho aqui me interessa. Vou dar uma olhada no resumo, entende? Então, para passar para a segunda etapa, eu tenho que olhar esse material, porque me interessou o título. Se o título, de repente, já não tem, e o levantamento bibliográfico está gigantesco, está com 50 mil, o critério vai ser provavelmente só ler os títulos. E já vai eliminar pelos títulos. Então, a gente precisa
ter consciência da importância de que o título é o resumo do seu trabalho, que o título tem que ter tudo que o seu trabalho fala. E o que é mais importante? O objeto de estudo, né, que é o tema principal, a metodologia e alguma informação que mostra alguma delimitação, algum recorte. É o que eu acredito, é o que eu acho que dá certo, é o que eu tenho visto, tanto como pesquisadora, tanto como aquela que produz também artigos e textos acadêmicos, ok? E aí sobre o resumo. Então o que é o gênero resumo? O que tem que ter nesse resumo, Adriane, que é tão importante? Bom, gente, primeira coisa, você tem que contextualizar, falar diretamente do seu objeto. O que é que você está pesquisando? Sabe aquela coisa assim, você tem que colocar, pá, é a isca. Ó, esse trabalho trata das questões educacionais da exclusão digital. Enfim, coloca diretamente logo de cara, é a isca, a pessoa já pega, opa, me interessa. E aí você vai acrescentando, falando, trazendo alguma relevância, tudo é muito pequeno, entende? O gênero resumo são 250, 500 palavras, então você tem que ter uma capacidade de síntese muito direta e objetiva, entende? Então, você vai colocar o objeto diretamente. Se der, né, eu acredito que dá para você organizar, coloca ali uma relevância desse tema, contextualizando a importância desse tema em uma frase. Pega lá do seu texto, na introdução, a gente tem uma etapa na introdução que a gente tem que justificar o nosso trabalho. Então pega dali um resumo do que está falando ali. Não é copiar uma frase e colocar lá que fica sem sentido, mas um resumo da ideia. Depois você traz a metodologia, é muito importante. Você apresentar os métodos e procedimentos que você usou no seu trabalho, porque muitos trabalhos são excluídos porque a gente não sabe quem foi o sujeito, qual foi o campo, o método, fica tudo muito solto. Então, se você fez uma pesquisa de campo com entrevista etnográfica com alunos, você coloca esse trabalho, a metodologia, os métodos e procedimentos foram desenvolvidos a partir de entrevistas etnográficas com 50 alunos de uma escola pública no Rio de Janeiro. Pronto, mas está claro ali a metodologia que você usou, os métodos principais, procedimentos e sujeito, para entender que, de repente, aquele pesquisador está procurando pesquisas que foram desenvolvidas só com alunos e não com professores. Se está claro ali, você já ganha espaço nesse levantamento bibliográfico. Se não está, é capaz de você ser excluído, porque, de repente, não dá tempo de fazer uma leitura mais profunda. Só os que vão ficar selecionados é que os pesquisadores vão se debruçar para entender todo o conteúdo, tá? E aí, logo em seguida, você traz o principal resultado. O que mais de interessante, entre outros, você pode explicar que o principal resultado foi esse, o que você encontrou aplicando a metodologia, ou seja, nas entrevistas realizadas, percebeu-se um alto índice de reprovação ou alto índice de aprovação, não sei, depende do seu tema, dos seus objetivos de pesquisa, eu estou aqui dando exemplos, tá? E aí você traz de forma sucinta, ainda pode, entre outros resultados, pode colocar. Discussão, né? Se divide da mesma forma que o texto, que é a introdução, a metodologia, resultado, discussão e conclusão. O resumo é uma cópia, só que pequenininho, entende? Bem pequenininho. E aí você coloca as discussões, né? O que os seus resultados e a literatura convergiram ou divergiram ou aplicou-se, traz a discussão, o argumento, o que você descobriu, qual foi o que esses resultados e a literatura estão falando, o que se acrescentou, o que trouxe de novo, o que trouxe de convergente ou de divergente nessas análises. Traz o resultado das análises, também de forma sucinta. E aí a conclusão que você chega que está ligada à resposta da questão principal, da problemática do seu trabalho. As considerações finais trazem essa devolutiva daquilo que você estava perguntando lá no início. Na introdução a gente apresenta a questão principal, a problemática, algumas questões. Na conclusão a gente traz as respostas a partir da análise dos dados, dos resultados que apareceram e as discussões que você desenvolveu. Então você também lá, de forma breve, as principais conclusões do trabalho, isso. Pronto.
Não é fácil, né? Porque é uma capacidade de síntese necessária para desenvolver isso, né? Você ser muito objetivo sem perder a essência da ideia, mas quanto melhor você... Porque assim, o que acontece? Vou até falar pro pessoal do Instagram se não é verdade. Eu tenho visto assim que os alunos, eles ficam tão cansados, assim, fadigados, que a última parte que eles vão fazer é o resumo, obviamente. Para você fazer um resumo, você tem que ter o trabalho todo para você poder resumir. Mas eles já estão tão cansados, tão, desculpe o termo, de saco cheio de fazer aquele trabalho, faz o resumo de qualquer jeito para se ver livre. Gente, não faça isso. Pensa que é um gênero importante, gênero textual importante, você precisa se debruçar naquela página, é uma página exclusiva. Você ainda tem que colocar em inglês, geralmente em inglês. Dependendo do trabalho, se for gênero tese, você tem que botar numa terceira língua, ou francês, ou espanhol, enfim. Então ele precisa estar bem elaborado, porque é ele que vai fazer, tanto de forma nacional como pesquisadores internacionais encontrarem o seu trabalho, fazerem citações. Diz que você teve tanto trabalho para se debruçar, poder cooperar com a tua área de conhecimento também. Isso é muito importante, essa difusão do conhecimento. E às vezes, por conta dessa desatenção nossa, esse cansaço, a gente acaba entregando o nosso trabalho, não apresentando, na verdade, o nosso trabalho da maneira que ele merece, ok? Então, assim, esse vídeo foi nesse objetivo, né? De despertar você uma boa escrita de um título, uma boa escrita de um resumo. A gente pode depois gravar outros conteúdos para fortalecer isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta que você queria se aprofundar mais, compartilha com a galera que está nessa luta aí da escrita acadêmica, seja em qual nível que for, seja na graduação, na pós-graduação, seja até mesmo como pesquisador, tiver com o desafio de escrever artigos para algum trabalho, passa porque isso vai ajudar muito, vai cooperar e a gente vai só aumentando essa possibilidade de ajudar outras pessoas, tá? Então, mais uma vez, eu te peço, se você não segue a gente aqui no canal do YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, também conhecer nossas redes sociais, eu tô aqui ao vivo também na live do Instagram. Então, gente, por hoje é só, vou ficando por aqui no YouTube. Um abraço, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.